Oi, olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda ao Santo Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos 8, 27 a 33. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tua palavra são Espírito, são vida. Só tu tens a palavra de vida eterna. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para o povoado de Cesária de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, que dizeis quem eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar alguém ao seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou a Jesus à parte e começou a responder-lhe. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, vimos hoje no Evangelho de São Marcos Jesus com os seus discípulos. Jesus ia ao povoado de Cesária, era uma cidadezinha da Judéia, onde ele pregava. Então Jesus perguntou aos seus discípulos o que o povo diz quem ele era. Jesus perguntou: que o povo diz quem eu sou? Então os discípulos falaram: uns diz que é João Batista, outros que é Elias, e mais outro diz que é um dos profetas. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizem que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, Filho de Deus vivo. Aí Jesus proibiu que eles falassem mais algumas coisas, porque Jesus falava isso abertamente. E Jesus disse que ele iria de sofrer, ser rejeitado pelos anciões, pelos sacerdotes, ser rejeitado até mesmo por nós, meus irmãos. A gente rejeitamos Jesus quando a gente não faz a sua vontade.
A gente rejeita Jesus quando a gente quer fazer a nossa coisa do nosso jeito. A gente rejeita Jesus quando a gente diz não a quem precisa. A gente rejeita Jesus quando não ajudamos os necessitados. Porém, meus irmãos, se fizermos um exame de consciência, vamos perceber que a gente rejeita Jesus todas as horas. Muitas das vezes a gente rejeita sem pensar, mas pelo nosso ato que a gente faz, pelo nosso pensamento, ao contrário, a gente rejeita Jesus. Por isso, meus irmãos, vamos pensar e parar e pedir perdão a Deus por termos rejeitado Ele. E a gente rejeita Jesus, mas Ele nunca nos rejeita. Ele sempre está ali presentinho de nós, perto de mim, perto de você, para nos guiar no caminho certo, na vida eterna. Porque Deus sabe que somos pecadores. Às vezes, como São Pedro e os discípulos não entenderam o que Jesus dizia, então Jesus mandou que eles se calassem, não falassem nada para ninguém. Por isso, meus irmãos, Jesus é misericordioso. Eu e você, a gente rejeita Jesus quando a gente faz o contrário de Deus. Quando a gente faz o contrário da sua palavra, quando a gente não faz o que Jesus pede. Então a gente rejeita Jesus quase todos os dias, quase todas as horas. Mas Ele nunca nos rejeita, Ele sempre está presente do nosso lado, só esperando o nosso pedido, esperando que a gente que se apegue a Ele, para que Ele possa nos guardar no caminho certo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fizemos um exame de consciência no que fizemos, no que fazemos, no que pensamos, para que possamos parar e refletir, para que não mais rejeitamos Jesus, que Ele está do nosso lado. Quantas vezes a gente rejeita Jesus, mas Ele está do nosso lado, nos guiando e nos preparando para um novo caminho. Que a palavra do Santo Evangelho nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.